Mateus capítulo 5, versículo de número 9. Mateus capítulo 5, versículo de número 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Amado Deus do pacto, teu povo reunido em ajuntamento solene na manhã deste dia, anseia por este momento, Senhor, o momento em que a tua palavra será proclamada ao coração de cada um deles. Fala, Senhor, conosco. Confronta os nossos pecados através da tua verdade e nos transforma para o louvor da tua glória, como teu servo assim suplicou. Mais uma vez te suplicamos que o teu Santo Espírito nos ilumine e nos conceda o gozo de guardar a tua verdade em nossos corações e desfrutar dela nas nossas vidas, para nos gloriarmos em ti e para glorificarmos teu santo nome. Em Cristo Jesus, assim nós te oramos. Amém. Meus irmãos, as bem-aventuranças são, na verdade, características daqueles que nasceram do Espírito, daqueles que foram vocacionados por Deus e tornados seus filhos na pessoa de seu unigênito, nosso Salvador Jesus Cristo. Aqui nós temos então a sétima bem-aventurança, ou a sétima característica dos cidadãos do reino que Jesus proclama, então, neste sermão. E assim como as demais, essa característica carrega em si uma promessa gloriosa. E que promessa é essa que ela carrega? A promessa gloriosa de sermos chamados filhos de Deus. É essa a promessa que carrega essa bem-aventurança. Percebam que essa promessa é estendida a um certo tipo de pessoa, a um determinado tipo de indivíduo, e que neste caso aqui, no versículo de número 9, diz que é estendida àqueles que são pacificadores. Mas o que é ser um pacificador? O termo grego utilizado aqui no texto é eirenopoioi, cujo significado diz respeito a uma pessoa que busca estabelecer a paz em situações de conflitos. Sendo assim, nós podemos dizer que um pacificador, a quem Jesus está fazendo referência aqui, bem-aventurado, é um indivíduo que, em primeiro lugar, meus irmãos, está em paz com todos os homens, bons e maus. Em segundo lugar, não apenas está em paz com todos, mas também trabalha com afinco para reconciliar as partes que estão em discórdia. A pacificação, como diz William Perkins, é uma graça do Espírito Santo concedida apenas àqueles que são bem-aventurados. Quem não é bem-aventurado não pode receber essa graça. Ele diz, pois onde o Espírito de Deus opera paz de consciência em relação a Deus em Cristo, ali o mesmo Espírito move o indivíduo a buscar a paz com todos os homens, bem como estabelecer a paz entre aqueles que estão em discórdia, até o ponto em que podem permanecer com a religião e a boa consciência. São essas as palavras de Perkins. Mas, para isso, irmãos, no entanto, é preciso, então, que pratiquemos 3 virtudes. A primeira delas sendo a humildade, a segunda delas sendo a mansidão e a terceira delas sendo a paciência. Humildade, quando nós falamos em humildade, nós estamos falando em uma virtude que faz com que o homem pense melhor do outro do que de si mesmo. Que ele veja o outro em uma situação superior a ele mesmo. Ah, pastor, não é assim que eu entendo. Não, é esse o entendimento apostólico. Em Filipenses, no capítulo 2 e versículo 3, o apóstolo Paulo diz, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros
superiores a si mesmo. E o apóstolo Paulo não trata a esse respeito somente nessa epístola aos Filipenses. Ele vai escrever o mesmo em relação aos Colossenses, ele vai escrever o mesmo em relação aos Romanos. O próprio Senhor Jesus vai falar acerca disso. Há vários textos em toda a Escritura que tratam da mesma coisa. Mas percebam, meus irmãos, que isso só é possível quando em nossos corações temos um senso real de nossas corrupções e de nossos pecados. Ou seja, quando temos um senso real de quem nós somos verdadeiramente diante de Deus. Porque só podemos agir com humildade para com o outro se soubermos ser humildes, reconhecendo quem nós somos, que não estamos em uma condição de reivindicarmos nada a nosso favor, porque não há nada em nós mesmos que nos faça capazes de tal coisa. E tudo que passa disso, não passa de soberba. Soberba. É por isso que muitos não conseguem agir com humildade, irmãos. Não adianta eu apenas falar com a minha boca, eu sou um vil pecador. Eu tenho que sentir isso, eu tenho que crer nisso, eu tenho que enxergar isso em mim mesmo. Porque no momento em que eu enxergar isso, eu vou olhar para o outro sempre como superior a mim, porque eu sempre vou me ver como o pior dos pecadores. Humildade. Humildade. Mas o problema é porque a gente diz, eu sou um vil pecador. Eu sou como um cão morto. Mas eu olho para o meu próximo e acho ele pior pecador do que eu. Eu o julgo como um cão em putrefação, enquanto eu ainda apenas morri. Isso não é ser humilde. Logo, quem não pensa assim não tem como ter compaixão do outro. Por quê? Ora, presumir tal coisa do outro é soberba, pastor? Sim, é. Acaso somos Deus para sondar o coração do outro? É soberba e orgulho. E ao fazermos isso, estamos usurpando de Deus o caráter de justo juiz. E como usurpadores, nos tornamos juízes corruptos e soberbos. Juízes corruptos e soberbos. Meus irmãos, onde há soberba, não subsiste humildade. Onde há soberba, não subsiste humildade. O segundo, então, é mansidão. A mansidão é outra virtude extremamente importante, aqueles que são pacificadores. Qual é a primeira? Humildade. A segunda, mansidão. Mansidão. Sabe por que mansidão é importante? Porque é por meio dela que o homem pode desenvolver um comportamento gentil em relação ao seu próximo. Quer seja esse próximo uma pessoa boa ou uma pessoa má. Mansidão. Mansidão. Que muitos julgam mansidão como sendo uma característica de alguém que é fraco. Não é verdade? O cara que é manso, que sempre trata bem todas as pessoas, até mesmo aqueles que falam mal dele, até mesmo aqueles que tramam contra a vida dele, as pessoas dizem assim, rapaz, como é que tu pode dar atenção a um cara desse? Esse cara te odeia, esse cara é isso, esse cara é aquilo, esse cara é mais aquilo, outro. E o manso diz, mas há um justo juiz nos céus, que não está omisso do que acontece aqui na terra, e que governa todas as coisas, e que tem o controle de todas as coisas. Eu creio nesse Deus, um Deus que age na providência, e que é um justo juiz. O mal que ele me faz, há quem retribua a ele, e esse não sou eu. Esse não sou eu. Percebe? Olha como uma coisa puxa a outra. Por que não sou eu? Porque eu sou mais pecador do que ele. Que assim como ele hoje me trata, outrora eu fui com outros. Os mansos, na verdade, não são fracos, eles são fortes. Sabe por quê? Porque eles são justamente aqueles que conseguem resistir às injúrias, conseguem resistir às calúnias,
conseguem resistir às difamações e, sendo necessário, conseguem até ser indulgentes com os erros quando a ocasião de se vingar se apresenta diante deles. Lembram de Davi com Saul? Quantas vezes Saul não esteve às mãos de Davi e Davi poderia dar um fim àquela perseguição e à fuga que durou anos. Mas o que ele disse? Não farei assim. Apesar de todos os seus soldados estarem do seu lado e seus amigos dizerem, olha, o Senhor o entregou em tuas mãos. Ele diz, o Senhor o ungiu como rei. É o Senhor quem o destituirá, não eu. Não eu. Terceira, paciência. Essa é a última das 3 virtudes, por meio da qual o homem suporta os desejos dos outros homens, como a obstinação, a precipitação, e em sua atitude renuncia aos próprios direitos para a manutenção da paz. E aquilo que Paulo vai falar lá em 1 Coríntios 6, acerca de sofrer o dano para a manutenção da paz. Sofrer o dano. Ora, foi assim que Abraão lidou com Ló, quando seus pastores se desentenderam. Embora ele fosse superior a Abraão, tanto em idade quanto em posição, ele abriu mão daquilo que lhe era de direito, a fim de garantir a paz. Abram suas Bíblias aí em Gênesis 13, versículos 8 e 9, por favor. Gênesis 13, versículos 8 e 9. Gênesis 13, versículos 8 e 9. A Escritura diz assim, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Pacificador Abraão. Se o problema é a terra, sobrinho, então eis aqui a terra diante de vós. Escolhei qual parte queres, porque a parte que tu escolherdes, eu irei para o outro lado. Vejam, Abraão não disse, você vai ficar com esse pedaço e eu vou ficar com aquele outro. Não, ele diz, escolha. Se é para ter paz, e se a confusão, se a briga, se a contenda, se a guerra é por causa das terras, escolha. Escolha qual parte lhe cabe, porque ao você escolher, eu vou para o outro lado. E sabe por que Abraão faz isso, irmãos? Porque o mesmo Deus que fez com que ele saísse da terra dele, do meio da parentela dele, disse que o levaria para uma terra que abanava leite e mel. E Abraão sabia que aquela terra, apesar de muito boa, não era a terra que havia sido prometida a ele. Então, por que ele entraria em contenda com um parente seu por causa de terra? Entendem, irmãos? Vocês conseguem compreender isso? Em 1 Coríntios 6, a igreja de Corinto, ali se dizia que as pessoas eram muito sábias, muito inteligentes, mas eram incapazes de resolver as questões que tinham um com os outros. Paulo vai dizer, isso é motivo de vergonha para vocês, porque vocês estão procurando os de fora, os ímpios. Vocês estão indo nos tribunais humanos para resolver algo que poderia ser resolvido entre vocês como irmãos. Vocês deveriam se envergonhar por não ter pessoas sábias entre vocês. Ao invés disso, estavam causando contenda, se dividindo em partidos. Essas são as virtudes mais necessárias para a paz cristã, meus irmãos. Essas 3. São essas que temos que buscar, perseguir,
e alcançar para que nossa natureza e nossos afetos sejam moldados nelas para o estabelecimento da paz, para que nos tornemos genuínos pacificadores e desfrutemos da bem-aventurança que o Senhor nos concede. Nisso. E certamente a maioria de nós deseja exatamente isso. Ou eu estou errado? Não é isso que nós desejamos na nossa casa, que haja paz? Qual pai, qual mãe deseja conflito e guerra e disputa entre seus filhos? Não, irmãos, nós desejamos a paz. Como nós desejamos a paz na nossa família. Ninguém quer ver primo contra primo, tio contra tia, irmão contra irmã, mãe contra pai. Nós queremos que tenha paz. Como não iríamos querer isso na nossa igreja? Como não iríamos desejar isso no nosso local de trabalho? Como não iríamos desejar isso na universidade onde estudamos, na escola que frequentamos? Como não iríamos orar por isso e lutar por isso na cidade em que vivemos, no estado, no país, em meio à nação que nos situamos? Porém, poucos de nós, infelizmente, são os que estão verdadeiramente dispostos a lutar por isso. E sabe por quê, irmãos? Em primeiro lugar, porque muitos acabam confundindo essa graça como sendo uma graça para ser exercida de modo passivo. Por isso erram. Vejam, um pacificador não evita o conflito, atitude passiva. Um pacificador, ele se envolve no conflito, não para inflamá-lo, mas para resolvê-lo. Atitude ativa. Lembra lá do significado da palavra pacificador no grego? Alguém que se empenha para estabelecer a paz, para reconciliar partes em disputa. Então não é algo que seja passivo. Um pacificador é aquele cuja postura é primariamente implacável na busca pela justiça, pela harmonia, pelo arrependimento e principalmente pela reconciliação. Você quer um exemplo maior do que o do próprio Senhor Jesus, o supremo pacificador? Agora vejam como difícil e perigosa é essa obra. Por que difícil e perigosa? Ora, porque a pacificação que Cristo visualizou e encarnou tem duas direções. Uma para com Deus e outra para com os homens. Seguindo então os passos do nosso Mestre, os cidadãos do reino de Cristo são então chamados a trabalhar com ambos os objetivos diante deles. E como fazemos isso? Basicamente fazemos isso proclamando e aplicando as boas novas do Evangelho em todas as situações de conflito que passamos nessa vida. Mas para que tenhamos êxito, irmãos, nesse empreendimento, devemos agir a partir de um lugar de paz pessoal e reconciliação com Deus. Logo, somente se possuirmos esse gracioso presente é que podemos nos esforçar para levar a paz às outras pessoas, porque se não estivermos em paz com Deus, como vamos estabelecer a paz com os outros? Não vamos. Não há como. Ora, porque é exatamente por termos provado e visto que Deus é bom e quão Ele é maravilhoso, e estarmos em paz com Ele, que podemos fazer com que os outros desejem ter paz com Deus e com todos os demais à sua volta. E isso passa pelo contentamento em Cristo. Isso passa pela fé, pela confiança em Deus como justo juiz. Eu entrego ao Senhor e descanso. Vejam que as palavras de Cristo são uma repreensão útil para aqueles de nós que estão energizados pela perspectiva de debates teológicos.
mas desanimados com a ideia de reconciliação pessoal. A gente está preocupado em discutir supralapsarianismo, infralapsarianismo, pós-milenismo, pré-milenismo, amilenismo. A gente está preocupado em discutir o que o puritano A disse, o que o puritano B deixou de dizer. E estamos despreocupados em fazer o básico do Evangelho, que é seguir a paz com todos. Jesus realmente advertiu que sua verdade traria contenda. Sim, de fato. Mas o cerne de sua missão era a pacificação e a reconciliação. Logo, se encontramos paz com Deus, a busca da paz com e para os outros deve ser um objetivo central nosso também. No entanto, irmãos, é preciso atentar para o fato de que esse não é um trabalho que pode ser realizado com nossas próprias forças. Não pode. A paz só pode florescer onde houver mudanças profundas e duradouras nos corações. E percebam que tal coisa só pode ser alcançada pela graça gratuita e merecida de Cristo Jesus. Aquela mesma que garantiu a paz nossa com Deus. A mesma que é necessária para promover a paz no coração dos outros. Sem ela, nos é impossível. Você deveria lembrar disso enquanto sofre com um conflito entre seus entes queridos e Deus, ou entre membros da sua igreja local. Graça é aquilo que precisamos, irmãos. Portanto, mergulhe seus esforços de pacificação em oração. Peça a Deus para honrar seu trabalho imperfeito pelos méritos do seu Filho supremamente fiel. E Deus certamente, como diz Davi, inclinará os ouvidos e ouvirá a vossa petição. E se alcançardes isso, e de fato fores pacificadores, a aprovação de Deus quanto a isso é tamanha, irmãos. É tamanha que vós sois chamados de filhos de Deus. Vejam, eu já preguei acerca disso aqui, e nós vimos que quando Jesus é batizado por João, algo inédito na Escritura acontece. Uma voz vinda do céu proclama: este é o meu filho amado. Não é assim? E que coisa extraordinária é aquilo. Agora Jesus oferece o mesmo título. Sabe a quem, irmãos? A mim e a vocês. Agora, assim como o Pai o chamou, Ele também nos chama filhos de Deus. Isso deveria nos encorajar. Isso deveria tomar o nosso coração de tal forma de nos fazer pular de alegria, de gozo. Porque você já parou para pensar nisso? Já parou também para pensar nas implicações disso? Já parou e ponderou se suas ações condizem com essa realidade de ser chamado filho de Deus, de ser reconhecido como Cristo? Ou condizem com outra, a qual não há filiação, nem graça, nem muito menos fé? Ah, meus irmãos, a pacificação certamente não é fácil. Mas decisivamente é algo bendito. Enraizados firmemente na paz estabelecida por Cristo, todos nós deveríamos tomá-la como um modelo. No entanto, devemos sempre levar em consideração o que isso significa. Já parou para pensar sobre isso? O que isso
significa? Significa que sua pacificação rendeu-lhe o ódio dos líderes religiosos. E acredite, o escárnio de sua família, de todos aqueles que não creem. Sua pacificação levou a um jardim, não para um repouso tranquilo. Lembram de Jesus Cristo? Mas para a luta à meia-noite. Não para um calmo descanso, mas para uma taça, transbordando da ira onipotente de Deus. A pacificação de Cristo o levou a isso, o levou a uma cruz. Também o levou a uma coroa, irmãos, a um trono, o mais alto e sublime trono. Lhe deu também um povo de cada tribo, de cada língua, de cada nação. E se isso foi destinado a ele, acaso não teriam aqueles a quem ele chama também de filhos o mesmo gozo final? É claro que sim, irmãos. Este é o destino final dos pacificadores. Seus corpos estão marcados e eles foram desprezados, mas sua colheita é abundante. E seu título jamais será motivo de vergonha, antes será motivo de alegria. Sabe por que não é motivo de vergonha? Porque serão chamados filhos de Deus. Qual outro título pode suplantar esse? Vejam, Jesus pronuncia uma bênção sobre todos aqueles que, tendo recebido para si mesmos a reconciliação com Deus por meio da cruz, agora procuram, por meio de sua mensagem e conduta, serem instrumentos para comunicar este mesmo dom aos outros. Vocês têm feito isso? Por meio da palavra e do exemplo, esses pacificadores que amam a Deus, amam uns aos outros e até mesmo os seus inimigos, buscando em tempo promover a paz entre os homens. Ora, quando Abraão se omitiu de contender com Ló, abrindo mão das melhores terras, ele recebeu uma bênção muito maior. Ele recebeu a bênção que pertence àqueles que são pacificadores. E sabe por quê? Porque o Senhor, e doador da paz, se deleita em manifestar a sua graça àqueles que buscam a paz e a seguem. E meus irmãos, não se enganem. Se desejamos uma vida mais piedosa, uma vida com maior comunhão com Deus, com mais intimidade com Deus, temos de nos manter mais achegados aos caminhos da paz, da reconciliação, do perdão, da graça. Abraão foi generoso com seu sobrinho. Ele preferiu perder aos olhos dos homens, oferecendo-lhe a escolha da terra. No entanto, ganhou por parte de Deus uma porção inequivocamente melhor e maior. Ou alguém duvida disso? Mas você sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se nos negarmos a nós mesmos em benefícios da paz, é o Senhor quem nos compensa. E não achem que o Senhor nos compensa com migalhas. Mas vem a pergunta: até que ponto é possível buscarmos a paz uns com os outros? Até quando é legítimo fazermos isso, irmãos? E quando é ilegítimo? Quando a causa é torpe, infame, contrária à verdade, à liberdade de consciência e à verdadeira religião. Procurar manter a paz em situações como essas é o mesmo que tentar conciliar as trevas com a luz.
Respondam, irmãos, isso é possível? Não, não é. Porque onde uma entra, a outra se dissipa. Não dá para conciliar as duas. Talvez então você diga, mas temos em comum a mesma fé, confessamos o mesmo credo, observamos os mesmos sacramentos, temos sobre nós o mesmo Deus. Mas isso tudo não é suficiente quando esses subvertem os alicerces da fé, dos credos históricos, das próprias Escrituras e até mesmo dos sacramentos. E como eles subvertem esses alicerces? Quando seus corações, ao invés do amor, são marcados pelo ódio, pelo rancor, pela amargura. Quando seus corações são marcados, ao invés da submissão, pela soberba, do crédito à verdade, se contentam com a mentira. Quando vituperam as autoridades, tornando a si mesmas autoridades superiores. Quando ao invés de perdão, buscam a vingança, a retaliação. Quando ao invés da unidade, buscam a sedição por interesses próprios e não do reino de Deus. Com esses, meus irmãos, não devemos buscar reconciliação, e sim entregá-los nas mãos do Deus Altíssimo. O justo juiz, sem nos afligir por negligência ou dureza de coração, mas por amor a tudo aquilo que eles vilipendiaram. E o que vilipendiaram? A verdade, a justiça, a fé e a própria paz. O apóstolo Paulo, na controvérsia do dom de línguas em 1 Coríntios, lá no capítulo 14 e versículo 33, ele deixa bem claro. Porque Deus não é Deus de confusão, de desordem, de vitupério, de fofoca, de soberba. E ele replica, ele não é Deus de confusão, e sim de paz. Como em todas as igrejas dos santos. Pacificadores genuínos são todos aqueles, irmãos, cujo líder é o Deus de paz. Aqueles que aspiram viver em paz com todos os homens. Que proclamam o evangelho da paz. Modelam suas vidas em harmonia com o príncipe da paz, Jesus Cristo, nosso Senhor. Entretanto, o evangelho da paz é ao mesmo tempo a pregação do Cristo crucificado. O homem, por natureza, querendo estabelecer sua própria justiça, não se sente inclinado a abraçar esse evangelho. Antes, em sua ira e em seu furor, ele prefere dizer que todos os outros estão errados. Que todos os outros, e aí vejam a soberba, todos os outros estão interpretando errado. Que só ele teve a iluminação que veio dos céus. Baixou sobre ele e ele entendeu de um modo pleno. É difícil para esses aceitarem as verdades do evangelho, irmãos. E enquanto estes não se arrependerem de seus pecados, e o único que pode fazer isso é o próprio Deus, eles vão continuar onde colocarem seus pés. Lembram da promessa? Onde colocar os seus pés, ali será abençoado aquele lugar, aquela nação, aquela tribo.
Eles são o contrário, onde colocam os pés, amaldiçoam. Porque não é o Espírito de Deus que habita neles. Não do Deus de paz. Veja, o homem por natureza, querendo estabelecer sua própria justiça, não se sente inclinado a aceitar esse evangelho. Por isso sua proclamação provoca uma guerra em seu coração. Porque se pela graça de Deus, o pecador, finalmente se entrega e recebe o príncipe da paz como seu salvador e senhor pessoal, então ele pode enfrentar outra batalha. Ou seja, dentro de sua própria família. É por esta razão que Jesus, ao qualificar os pacificadores de bem-aventurados, não caiu em contradição quando disse: não penseis que vim trazer a paz à terra. Eu não vim trazer paz e sim espada. Os inimigos do homem serão os de sua própria casa. Entretanto, irmãos, essa situação não é em virtude de Cristo, e sim do homem. É Deus em Cristo quem prossegue insistindo com o homem para encontrar nele reconciliação e a paz definitiva. Além do mais, esta não é uma paz a qualquer preço. Ela não é produzida comprometendo a verdade sob o disfarce do amor. Ao contrário, ela é uma paz preciosíssima para o coração de todos aqueles que falam a verdade em amor. Você quer ver isso? Abra sua Bíblia em Efésios 4. Efésios 4, versículos 15 e 16. Efésios 4, versículos 15 e 16. Paulo diz: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Logo, aqueles que, pela palavra e pelo exemplo, são promotores dessa paz, são também designados como bem-aventurados e reconhecidos como filhos de Deus. Uma designação de elevada honra e dignidade, irmãos. Revelando com isso que, por meio de sua promoção da paz, penetram na própria esfera de atividade de seu próprio Deus, tornando-se, sabe o quê? Seus cooperadores. Seus cooperadores. Através de sua atitude confiante e de muitas boas obras realizadas em decorrência da gratidão e para a glória de Deus, se transformam em agentes de seu Senhor e por toda parte estão comprometidos na tarefa de erradicar o mal dos corações humanos, enchendo-os de tudo aquilo que é bom e nobre. Sabe por quê? Porque eles são corpo de paz do próprio Deus. Em 1 João, o apóstolo amado diz: já são filhos de Deus. No dia do juízo, sua gloriosa adoção como filhos será publicamente revelada por seu mediador e Senhor, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. E sabe como ele vai chamá-los? Vinde, benditos de meu Pai. Vinde, bem-aventurados do Eterno. Entrai no gozo do teu Senhor. E quem são esses, irmãos? Você sabe quem são esses? Eu vou lhes dizer. São aqueles que, em si, irmãos, são humildes. Que em si choram. Que em si são mansos.
que em si têm fome e sede de justiça, que são misericordiosos, que são puros, que são pacificadores. Que o Senhor nos ajude a buscar a paz em tempos de conflito e a viver em paz para o louvor de sua glória. Vamos orar, meus irmãos? Senhor Deus santo e bendito, te agradecemos por tua palavra na manhã de teu santo dia, Senhor, a falar aos nossos corações acerca da bem-aventurança, Senhor, dos pacificadores. Ajuda-nos, Senhor, a reconciliar os que estão perdidos, a sermos instrumentos teus, Senhor, na promoção da verdade, na promoção da graça, na promoção da tua palavra, Senhor. Sendo nós mesmos testemunhas vivas do teu amor, da tua graça e da paz que transcende todo o entendimento que somente tu pode nos conceder. Que estejamos dispostos, Senhor, a sofrer o dano por amor de ti. E se formos perseguidos por isso, Senhor, que nos regozijemos em ti. Porque ainda que as dificuldades sejam muitas aqui nesta terra, Senhor, certamente teremos uma eternidade a desfrutar da paz da tua presença. Nos fortalece na fé que tu nos deste e promove a paz em nosso meio para o teu louvor, em Cristo Jesus. Amém.